E deixa eu mostrar aqui uma coisa do trabalho, que eu acho que ficaram... O sistema está fora do ar. Oi? O sistema está fora do ar. Pelo menos para mim, né? Não sei se para a galera também tá, mas tentei acessar eu postei há pouco. Agora? Isso, pouquinho tempo. Estranho, eu não estou conseguindo abrir desde cedo. Mas enfim, eu pego o conteúdo lá, eu pego com alguém, não sei se alguém conseguiu pegar. Gente, hoje eu já acessei várias vezes o site para... Também não estava conseguindo não, professor. Alguma coisa, então, contra vocês aí, porque eu estou acessei hoje direto para organizar. Boa noite. Ele normal, agora tá no som normais. Para mim também não consegui. Achei que era só eu. Em relação até ao trabalho, um amigo meu falou, não, o site agora, pelo jeito, bugou. O meu também não tá conseguindo, não. Deve ter acontecido alguma coisa, agora tá. Não, eu postei agora de tarde. Deixa eu até entrar aqui para ver. Agora eu tô tentando acessar aqui, tá fora do ar mesmo. Aqui também, tá fora do ar. Cara, eu tô acessando, engraçado, né? Ué, o meu também. Acabei de acessar aqui. O meu também tá dando fora do ar, professor. Não tá, O meu também tá dando fora do ar, não tô conseguindo entrar também, não. Então, eu sou especial, o que eu posso fazer? Tá, aqui eu tô acessando. Não. A senhora é professora. Não, porque quando dá ruim para tudo. Agora não tá. Não, agora não tá, confesso. Agora não deu. Mas, olha, eu postei há pouco tempo. E eu acessei o site hoje várias vezes. Engraçado, né? Agora não, agora deu fora do ar mesmo. Bom, então, deixa eu postar aqui, deixa eu partilhar aqui uma coisa que... Então, aqui, é só para mostrar que aqui eu botei no desenho, mas é a mesma coisa do que a gente tem visto. Aqui é só para mostrar aqui, olha, por exemplo, aqui depois eu postei aqui a área 1, tá vendo? Aqui, esse telhado, ele joga para esse lado, esse telhado joga para esse lado. Então, essa área aqui, ela vai contribuir para o posto de visita 1. Essa outra área aqui, olha, eu marquei aqui o que está contribuindo para o posto de visita 2. Esse telhado aqui joga para essa rua aqui, olha. Esse aqui joga para essa, esse aqui joga para essa. Então, esse pedaço aqui vai estar contribuindo para o posto de visita 2. E assim foi, sabe? Só para mostrar para vocês. Enfim, mas o que está contribuindo para o posto de visita 1 é a área 1. Para o posto de visita 2 é a área 2, mais o que vem do trecho anterior. O que contribui para o posto de visita 3 é a área 3, mais o que vem. E para o posto de visita 4 é a área 4, mais o que vem. Tá? A área 5 tinha, mas eu tirei, eu acho. Acho que foi só 1, 2, 3, 4. Eu não sei se tem. Acho que tem 5 também, né? Acho que tem. Acho que eu tirei o do canal, que tinha mais um trecho aqui. Acho que eu tirei. Então, hoje a gente vai... Então, deixa eu mostrar aqui. Foi? Professora, desculpe interromper, já interrompendo, mas não entendi a explicação não, professora. Principalmente a primeira área de contribuição, não entendi não. Então, olha aqui. Porque qual é a porta de entrada para uma rede subterrânea aqui é o posto de visita, tá? Então, esse trecho 1.2, ele é subterrâneo. Então, só vai contribuir para esse trecho 1.2, que é subterrâneo, o que entra no posto de visita a montante. Tá? O que vai entrar aqui não vai ser para o posto... O que corre aqui nessa sarjeta, ela vai entrar no posto de visita 2. Vai contribuir só para o trecho 2.3. Então, o que está contribuindo para o trecho 1.2 é o que entra no posto de visita que está a montante, porque isso aqui é subterrâneo, não tem entrada aqui.
Entendeu? Aqui, então, essa área 1 é o que está contribuindo para o posto de visita 1. Tudo que está, a água que corre aqui, olha, a água que vai cair aqui nessa área 1, vai depois entrar, vai escoar pela rede de drenagem entrando no posto de visita 1. Aí aqui, essa área aqui, olha, esse trecho aqui está jogando aqui, olha, para esse lado aqui dessa rua, esse aqui para essa, esse aqui vai para essa. Então, tudo que está, esse pedaço que está aqui, vai escoar para esse trecho aqui ou para esse trecho aqui, que vai entrar na rede de drenagem pelo posto de visita 2. Esse pedacinho aqui, olha, já tá indo aqui para a rua, mas depois do posto de visita 2. Então, ele não vai entrar na rede de drenagem no trecho 2, 3. Ele vai estar contribuindo para a rede de drenagem, mas no trecho 3, 4. Então, isso aqui é só estou só mostrando para vocês como se fosse um projetinho, entendeu? Porque para vocês, o que importa, eu já dei a rede de drenagem, eu já dei a área de contribuição, já dei área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, tá? Vocês não vão ter que fazer medição aqui, eu já dei a área, eu estou só mostrando para vocês que a área 1 está anterior ao posto de visita 1, então ele contribui para o posto de visita 1. A área 2 está anterior ao posto de visita 2. Então, ela vai estar entrando na rede de drenagem no posto de visita 2. A área 3 está anterior ao posto de visita 3. Então, ela vai estar entrando na rede de drenagem no posto de visita 3. Tá? Então, a área 1 é o que vai ser o que vai ser usada para calcular o trecho 1, 2. A área 2... Para calcular o trecho 2, 3, a gente vai ter a área 1, a água que vem do trecho anterior, mais a área 2, que vai ser usada para concluir, para usar para o trecho 2, 3. Ficou claro ou ainda não? Aí vai acumulando, né? Vai acumulando. A água está lá dentro da água, a água não sai. Só vai acumulando. Então, deixa eu mostrar aqui a aula que não está. Então, essa aqui é uma rede de drenagem. Está vendo aqui a área 1, área 2, área 3? É como se tivesse aqui a área 1. É porque quando a gente bota na aula, eu boto esse esqueminha aqui, que é mais simples da gente desenhar. A gente vai fazer hoje, a gente vai fazer pelo método racional, que é o que eu botei no projeto. Tá? Então, vamos fazer. E aqui eu botei eu fiz tipo uma planilhazinha, botando todo o passo a passo que a gente vai usar no exercício, tá? Mas, enfim, se não está lá, então está lá, né? Mas está fora do ar, né? Então vocês não conseguem entrar. Então vou sair. Tem alguém partilhando o ecrã aqui? Professora, pode liberar para mim para gravar, por favor, Flávio? Saí e voltei. Bom, então vamos lá. Professora, boa noite. Pode liberar para mim gravar, por favor, Flávio? Alguém mais está sem gravar? Estou liberando uns aqui que eu estou vendo. Eu, professora Keila. Boa noite. Boa noite. Galera, por favor, encarecidamente, alguém disponibiliza a aula lá no grupo, por favor? Eu não consigo gravar o vídeo e o áudio, só sai o vídeo. Estou sem computador. Mestre, a senhora consegue liberar para mim também?
David. É porque eu saí, apertei sem querer, vou liberar de novo aqui. Então vamos lá. Bom, olha só, pessoal, a entrega do trabalho é semana que vem. Então, semana que vem não tem aula. É só a entrega do trabalho, tá? Não vou entrar na sala. Eu vou entrar na sala, então, na outra semana, que é a vista de prova. Ui, caraca. A câmera está em cima de uma escada. Adaptações para dar aula em casa. Professor, isso é a continuação do exercício da semana passada? Não, é um outro. Esse é o que está no sistema, mas o sistema está fora do ar. Professor, não tá dando para ver a parte de cima, não. Tá um pouco. Não tá enquadrado direito. O sistema já voltou já, professora. Ah, que ótimo, então. Então, vocês podem olhar no sistema. O que não está enquadrado? A parte de cima? Para mim, está. Professora, as provas não começam dia 22, não? Não seria dia 29, não? Entrega do trabalho da senhora ou não? Hoje é dia 15. A prova é 23. Não é 29, não? Tem um calendário aqui que está dizendo que é 29. Não, é 23. A P2 de quinta-feira é 18, pelo menos é o que está no meu sistema. E a prova, a P2 é 29. É 29, é 23. Professora, 15 com 7 calendário. Fala aí. Deixa eu ver aqui. 15 com 7 é 22, professora. Hã? 15 com 7 dá 22. É 22, então 23 é de concreto, é porque é muita aula. Espera aí, deixa eu ver aqui. Mas se quiser deixar para o dia 29 também, eu não ligo, não. Não, nem pensar. Quero ficar livre. Concordo, professora. Tá. Olha só aqui, ó. Professora, as provas começam dia 25, as provas. E É uma Professor,
Professora, não é. Você quer falar agora. Valeu, Alisson, isso aí. Vocês têm razão. Mas no sistema da Cândido, deixa eu até postar aqui para vocês. Tá desatualizado no sistema, tá desatualizado esse sistema aí. Pois é, mas é o que vale para mim, né? Eu entro no sistema, boto lá e acabou, é o que vale para mim. A gente te manda, Tânia. O calendário acadêmico tá falando que é dia 25 começa, aí no caso da Seara seria dia 29, segunda-feira. É verdade, eu até estranhei também. É isso mesmo, Tânia, dia 25, ó. Sim, mas agora que eu estou vendo esse calendário aqui, que quem mandou, botou no grupo foi a Heloísa, mas porque no meu sistema, tem os dias todos, eu quero publicar aula, e tem assim, dia 18, P2, para quinta-feira, dia 22, P2, para segunda-feira, então para mim é o que está valendo, entendeu? E já vi que não é. Mano, entenderam o que eu estou falando, meninos? Sim, entendi, mas afinal vai ser dia 29 mesmo, né? É dia 29, Tá bom, obrigado, professor. Surreal, pior que eu misturei, eu mandei para todo mundo. Professora, é bom que dá pra gente fazer respirando, que é muita prova. Fala sério. E o que acontece, professora, é que, tipo assim, tem pessoas que fazem... Se eu soubesse que ia ter mais tempo, já tinha dado até mais um trecho para vocês. Que ia ter mais tempo. Calma, professora. Que Calma, isso? professora. Vou mudar o trabalho, hein? Vou mudar o trabalho. Não. Não, vocês vão ter mais tempo. Já é Natal, professora. Já é Natal. Isso, dona Tânia. Já é Natal, Não, gente, estou muito cansada. Quero que vocês acabem logo, a gente entre de férias. Vamos lá. Então, vou botar aqui a... Não quer fogo, professora. É muito trabalho. Pra gente que chega direto do trabalho e assiste aula, ficar virando noite tá bravo. Tô virando zumbi, pô. Fica a noite toda fazendo trabalho. Aí nem dorme. Final de semana. São 3 pessoas para fazer o trabalho. Teoricamente, né? É isso aí. Cara, olha só. Trabalho em grupo é insuportável. Eu acho insuportável. Para o professor, porque você não afere o conhecimento do aluno. Sempre vai ter aluno que vai entrar na aba. Para o aluno é ruim, que sempre tem aquele que é espaçoso, que não faz nada. Mas, cara, não tem como, né? É o que é viável agora. Não, e é verdade. Até porque está sendo estranho para todo mundo essa nova forma de aprendizado. Se desse para fazer a prova para todo mundo ao mesmo tempo, até rolava assim. Pena que não dá, professora. Pena. Hã? Pena que não dá, né? Período que vem, professor, vai continuar a mesma coisa, será? Você tem ideia do que é você fazer 25 trabalhos, até formatar para mandar para vocês, já é um caos, sabe? É um caos, porque você tem que... Pode fazer só um mesmo, pô. Fazer o mesmo, né? Vou ver, vou pensar. Poupa trabalho, professora. Feliz aniversário aí, Rayane. Você é muito chato, Breno. Parabéns, Rayane. Tudo de bom. É aniversário da Rayane? É, professora. É. Rayane tá ficando velhinha, né? Parabéns aí, Rayane. Trintou. Breno, eu vou te matar, cara, na moral. Tô indo na tua casa, hein, Rayane, comer bolo. Vim aqui só pra comer teu bolo, Rayane. Rayane, então nem se incomoda. Não, chega depois das 10. Olha, eu tenho um amigo que passou hoje... Rayane, eu vim aqui só pra comer seu bolo.
Bom, vamos lá. E período que vem, professora, vai continuar a mesma coisa? Não sei. Eu estou achando, a Santa Úrsula acho que vai continuar. Cara, eu acho que não tem condição da gente começar. Eu não sei. Eu tá se esperando, acho que uma determinação do governo, mas eu não vejo como voltar às aulas fazendo distanciamento. Com segurança, né? Não tem. Você vê lá na Europa, eles começaram as aulas dos menores. E aí é maior distanciamento, né? Eu já falei para você, eu tenho uma amiga que mora na Bélgica, os filhos dela são pequenos, são 8 anos, 10 anos, sei lá. E aí eles não têm aula todos os dias, porque as salas têm que ser, não pode ser todo mundo junto, né? Então, as salas têm que ter menos alunos, né? Não tem como. Se você bota 30 alunos numa sala, se vai ter que ter um distanciamento grande, você não pode ter os 30 alunos. E aí os alunos têm aulas em dias alternados. As faculdades não voltaram ainda. Né? Dos maiores não voltaram, então não sei. Né? Porque lá... E a metade da turma, se bobear. O que foi? Para voltar, se bobear, a gente vai ter que ter aula naquela quadra lá daquele colégio ali na frente e é metade da turma. Não tem como, cara, não tem como, sabe? Você fazer o distanciamento, você vê que e você tem que ter um ambiente que não pode ser um recinto fechado. O recinto fechado tem mais chance de contágio ainda. É muito complicado, né? Não sei. Ô, professora, nossa sala tem até mofo. Imagina juntar todo mundo junto. Aí já era. Não tem como, cara. Mas independe eu acho que nenhuma faculdade tem condição de ter aula com distanciamento, sabe? Uma aula segura. Você tem distanciamento, sabe? Nenhuma sala de aula você tem um distanciamento de 2 metros entre um aluno e outro. 1,5 metro, impossível. Professora, boa noite. Boa noite. O problema é que muitos professores também são do grupo de risco, né? Eu sou do grupo de risco, então nem contem comigo para aula. Cadê você, André? Professora, liberar para gravar quando puder, por favor, para mim, André. Obrigado. Estou liberando agora. Então, vamos embora. Mas isso aí, olha... A gente saber como é que... E o TCC, como é que vai ser? A distância, né? Hã? TCC à distância, né? Pelo jeito vai ser só trabalho, também já pensei nisso. É o trabalho. Eu não sei se vai ter videoconferência, sei lá, também não sei, estou pensando nisso. O TCC não precisa ter banca, né? Você pode... Não necessariamente precisa ter banca do TCC. O orientador corrige o trabalho. Mas tem banca à distância também, né? Ah, entendi. Melhor. Tânia, eu gostaria de gravar também. Eu liberei para Gisele. Gisele. Renan também, por favor. Gisele, está liberado para você. E o Renan? Tá, obrigada. Já estava liberado, sim, eu liberei, me lembro. Foi, obrigado. Nada. Então, vamos lá. Uma coisa também que tem no trabalho, que eu botei, tubo de concreto armado, aquela nossa tabela, ela tem tubulação de 450 milímetros, que no concreto armado não tem. Então, a escolha, mas isso eu botei bem grifado lá, tá? Que não tem a tubulação de 450 milímetros, para vocês não optarem. Bom, o nosso IDF aqui é da Via 11 Jacarepaguá.
Tá? Então, no nosso tempo de retorno, uma chuva de 10 anos, 10 anos, e o tempo de concentração para o primeiro posto de visita é 10 minutos. Então, quando puder apagar, vocês falam. Que aí eu apago. Professora. Fala. Professora, a minha internet caiu aqui, então ficou mudo. A senhora estava falando sobre diâmetro. Na hora que a senhora está falando sobre diâmetro, aí eu não peguei. Diâmetro. Não, porque nessa tabela nossa aqui, tem 450 milímetros, mas a gente no trabalho vai usar tubo de concreto armado que não tem 450 milímetros. Mas aí eu expliquei bem no trabalho, tá? No trabalho tem especificado os diâmetros comerciais, mas aí eu botei em marca-texto que não tem 450. Pra vocês prestarem bastante atenção. Tá bom, valeu. Então, as provas, gente, que confusão, né? Abastecimento, Senhora, tá ótimo, senhora. Vai ajudar a gente, porque senão é muito trabalho junto, fica doido. Não, mas aí eu já tinha dado prova de trabalho de desenho para essa quinta, mas quinta não é o inferno. Por mim, pode fazer a galera aí. Hã? Eu já acabei de copiar. Se a galera quiser, pode pagar por mim. Professor, então a entrega do trabalho de drenagem fica para o dia 29/6? Não acabei ainda não, professor. Espera aí. Isso, eu vou mudar, ficar pro dia da prova. É pro dia da prova, 29. E o de sistema de abastecimento? É pro dia 18. Não, pro dia de abastecimento eu já tinha dado. Eu botei que dia? Dia 19, não foi? Foi dia 19. Se não me engano, é quinta-feira agora, né? Ela deu até sexta, 19. Aí mantém? Só eu não sei. Mantém, já passou, pô. Vocês já fizeram o trabalho? Já, né? Claro. Eu fiz. Então, ótimo. Pode entregar. Rápido. Então tá. O sistema tá... Deu tilt. Mas a turma de abastecimento, ninguém nem comentou nada, né? Que era a aula... Eu sou do abastecimento também, que eu não tinha me ligado ainda. Oi? Eu sou do abastecimento também, só que eu não tinha me ligado ainda nessa confusão de datas. Professora. Fala. Voltando lá no nosso trabalho, sendo chato. Porque o que acontece? O que eu achei confuso foi esse montão de setinhas que tem no trabalho. A princípio, eu posso desconsiderar aquela primeira parte lá com um monte de seta lá que eu ainda não entendi muito bem. Eu vou desenhar a setinha ali para você entender. E pegar a partir desses dados, igual a senhora está dando aí no trabalho. Isso. Aquela setinha é só para dar o caminho do escoamento do telhado. Entendeu, Alexandre? São águas, né? Então, aquela setinha é onde está, é o caimento do telhado. Tá? É para onde, aonde a água vai do telhado, vai escoar. Não, perfeito, já. Sim, melhor assim. Então, tem uma rua aqui, aí eu boto uma setinha para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Significa o quê?
que essa parte aqui da água, do telhado, vai contribuir para essa rua aqui. Tá? Vai escoar, vai cair nessa rua aqui. Essa parte daqui vai escoar e vai contribuir para esse trecho aqui. Essa parte aqui vai escoar, vai contribuir para esse lado aqui. Então, aqui, se eu tenho aqui uma rede de drenagem, um posto de visita aqui, esse pedaço aqui não vai contribuir para o posto de visita 1. Quem vai contribuir para o posto de visita 1? Essa área aqui, porque ela está escoando aqui, ela vai drenar para cá, e aí vai entrar no posto de visita 1. Se eu tiver aqui um posto de visita 2, aí eu tenho essa área aqui, e essa aqui que caiu aqui, olha, essa que caiu aqui também, ela vai correr, vai escoar aqui na rua e vai entrar no posto de visita 2. Então, essa parte daqui e essa daqui, elas vão contribuir para o posto de visita 2. Ficou confuso? Deixa eu desenhar melhor. Tem como explicar de novo? Muito mesmo. Vou desenhar melhor. A senhora sabe que a senhora tem meu respeito, né? Mas melhorou muito mesmo essa... Assim, melhorou demais. Olha aqui, ó. Vamos ter que pegar aqui. E o valor disso aí seria a área, né? Que a senhora dá. Isso aqui, por exemplo. Então, aqui eu vou ter uma área aqui vezes o que... vamos dizer aqui. Aqui está escoando para cá, aqui está escoando para cá, aqui para cá, aqui para cá. Tá? Então, vamos dizer que a gente tem uma rua aqui, e aqui a gente tem uma rede de drenagem aqui, ó. A rede é subterrânea, tá? Então, a entrada é no posto de visita 1, no posto de visita 2 e adiante. Então, olha aqui, ó, vamos dizer que essa água aqui, olha, esse telhado, toda essa água que está escoando esse telhado aqui vai drenar para cá, olha, para esse trecho aqui. Agora, aqui não tem posto de visita. O que vai acontecer? Ela só vai poder entrar na rede de drenagem quando tiver um posto de visita, que é aqui. Essa área aqui também, esse telhado aqui, ele vai escoar para cá. Ele só vai poder entrar quando tiver um posto de visita, que é aqui. Essa daqui vai cair para outra rua, então a gente nem conta. Essa daqui, ela vai escoar para essa rua aqui, e ela vai entrar, aonde que ela vai entrar na rede de drenagem? Quando tiver um posto de visita, que é aqui, o posto de visita 1. Então, isso aqui pode acontecer com outras áreas. Essa área daqui está contribuindo para o posto de visita 1. Tá? Ela faz parte da área 1. Essa área daqui e essa área daqui, então, essa parte daqui, ela contribui para o trecho 1, 2. Por quê? Porque ela entrou na rede de drenagem no posto de visita 1. O trecho 1, 2, ele é dimensionado para a água que entrou no posto de visita 1, que é o primeiro. Tá? Então, é o primeiro. Então, toda a área que está contribuindo, que está entrando no posto de visita 1, é a área 1, tá? É a área que está contribuindo para entrar no posto de visita 1, vai ser a área que vai, com a qual eu vou dimensionar o trecho 1, 2. Então, o trecho 2, 3 aqui vai ter um posto de visita 3, aqui vai ter o trecho 2, 3, tá? Então, o que vai entrar no posto de visita 2? Vai ser uma área 2 qualquer, né? Que vai ser uma área nova aqui, que vai estar entrando no posto de visita 2, tá? Então, o que eu falo? Tudo que vai contribuir, que vai entrar no posto de visita 2, ele está entrando antes do trecho que a gente vai dimensionar, porque a rede é subterrânea. Tá? Então, se ela é subterrânea, a única entrada para a rede de drenagem é no posto de visita que está a montante, antes do trecho. Então, essa daqui, por exemplo, é a área 2. É a área que vai entrar no posto de visita 2, que vai entrar na rede no posto de visita 2.
Então, a área 2 é a área a área nova que está contribuindo para o trecho 2, 3. Mas ainda tem uma área acumulada, que é a área 1 mais a área 2. Mas a área que vai entrar no trecho 2, 3 é a área 2. Tá? E quando a gente calcular a área acumulada, vai ser área 1 mais área 2. Professora, então pegando o gancho desse exercício que a senhora fez, que a senhora colocou aí no quadro, seria então a área 1, 16.400, somado à área 2 de 8.600 metros quadrados. Para calcular o trecho 2, 3. Isso. Para calcular o trecho 1 é 16.400, tá? A área total que a gente tem no trecho 1, 2 é 16.400, que só tem o trecho 1, 2. Isso. Para calcular o trecho 2, 3, qual é a área do trecho? É 8.600. Qual é a área acumulada? É 16.400 mais 8.600. Perfeito. Obrigado, professora. O da área 2 vai ser a junção deles, né? Oi? A montante, então, da área 2 vai ser a junção de 16.400 mais 8.600, né? Isso, a gente sempre vai somando. Que, a área que vai estar entrando no posto de visita 2, a área do trecho 2, 3, é 8.600, tá? Mas ela já vai estar recebendo, o trecho 2, 3, ele vai ser dimensionado para a água que está sendo da contribuição dessa área aqui, a água correspondente à contribuição dessa área, mas aqui já está vindo pelo trecho 1, 2. Foi? Ninguém falou nada, é porque foi. Então, eu vou apagar tudo para a gente começar a dimensionar, tá? Esse exercício eu fiz até mais um trecho, depois eu tirei, porque achei que a aula só ia ter aula de hoje. Conforme for, depois eu boto mais um, que aí a gente faz semana que vem. Eles devem ter posto mais, porque teve aquela uma semana, não foi, que a gente não deu aula? Acho que teve alguma coisa assim, já nem me lembro mais. Acho que foi assim, ó. Né? Acho que sim. Ui. Então, vamos lá. Trecho 1, 2. A área 1 vai ser 16.400 quilômetros quadrados. E eu vou botar aqui também o valor em hectare, porque para a gente calcular o coeficiente de distribuição, a gente vai precisar da área hectare. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Professora, não estava em metros quadrados antes? Aí não teria que transformar? Metro quadrado, certo, isso no caso. Então, aqui é metro quadrado mesmo, né? Quilômetros, 16.400 quilômetros quadrados. 16.400 metros quadrados, que vai ser igual a 1,6 hectare. Então, todas as três áreas são em metro quadrado? Eu tinha visto centímetro quadrado, olha só. Doideira. Eu botei centímetro quadrado? Não sei, tudo é possível. É metro quadrado. Centímetro quadrado, 16.000, imagina, vai ser pouquinho. Mestre, eu posso arredondar tranquilamente para 1,6 hectares na... Ah, não. Gente, eu tô ruim hoje, hein? Claro que não. 1,64. Vocês me vigiem, porque hoje eu acho que eu estou dando defeito aqui. Vamos lá. Consequência do Dia dos Namorados. E agora, coeficiente 0, o coeficiente de escoamento superficial é 0,06.
Não, menino, eu corri pra caramba para entregar os trabalhos, que eu já achei que já estava super em cima da hora. Tá, o tempo de retorno é 10 anos, e aqui é o primeiro posto de visita, né? O posto de visita 1. O que está escrito antes do pluviométrico, professor? Intensidade. Aqui o comprimento. Eu esqueci de botar aqui o comprimento. Tudo acho que é 90 metros. Botei tudo com 90 metros. O último trecho aqui tem 90 metros. Esqueci de botar. Tá, então, o primeiro trecho, ele diz que o tempo de concentração para a gente vai ser o tempo de duração da chuva. Também, por isso que está aqui. Então, é o tempo que o ponto mais distante demora para chegar no posto de visita 1. Então, se o ponto mais distante chegou no posto de visita 1, significa o quê? Que toda a área que está contribuindo para o posto de visita 1 já está contribuindo, né? A chuva toda já está contribuindo para o posto de visita 1. Então, isso aqui é... Então, agora a gente vai calcular a vazão. Eu fiquei na dúvida se um dia... Lembra que o dia que eu estava fazendo o exercício? Aí um aluno perguntou se não podia, se era um daqueles canais que eu via, pedia para ver o canal e pedia para ver se tinha condição de escoar alguma vazão de projeto. E aí a gente viu que não dava. Aí o aluno perguntou, professor, se fizesse pelo método racional modificado, será que não dava? Aí eu fiz pelos 2 métodos. E eu não sei se a área estava em quilômetro quadrado, porque se for a área, porque pela Rio Águas, a área urbana, a gente tem que botar em hectare, porque o coeficiente vai ser em hectare. Tá? O coeficiente de distribuição tem que ser em hectare. Se for a área rural, é que pode ser em quilômetro quadrado. Senão dá diferente. Aí eu não sei se naquele exercício que eu fiz... Então, só se vocês se liguem. Se eu fiz e não passei para hectare, eu fiz errado, tá? Eu não me lembro, porque aí, gente, eu fiz... A senhora deixou em quilômetros quadrados mesmo. Tá errado. Tem que ser hectare, tá? Foi menos 0,15, não é? Foi o que eu botei? Foi como se fosse área urbana, né? Foi, eu não me lembro. Foi sim. Então, tá errado. Tá? Então, tem que ser em hectare. Que aí, senão dá diferença, dá diferente o coeficiente. Então, vamos lá para a nossa vazão. A gente vai usar... Então, esse coeficiente de distribuição é aqui do modificado, do método racional modificado, depois o F é o coeficiente Fantoni. Esse coeficiente de distribuição é porque o método racional, normal, ele considera que a chuva é igual, por toda a chuva vai ter a mesma intensidade em toda a região,
Então, o que o método... Esse aqui é o coeficiente de distribuição que ele considera que a chuva ela tem uma diferença espacial, né? Ela tem uma distribuição no espaço diferenciada. Se a área é menor do que 1 hectare, considera-se que pode ser igual a 1, né? Que a chuva pode se considerar toda a intensidade igual no mesmo espaço. Se a área é maior ou igual que 1 hectare, então considera-se o N igual a menos 0,15. Esse N sempre vai ser menor do que 1, que aí considera-se que a chuva não vai poder ser a mesma em toda a região. Então, no final, a vazão vai ser um pouquinho menor, que a gente vai considerar que a chuva é diferenciada na região, né? Ela tem valor para cada região. Essa aqui seria a chuva máxima, então, né, nos outros espaços, a chuva vai ser um pouco menor, então, aí acaba que esse N vai ser menor que 1, vai dar uma diferença. E esse coeficiente Fantoli, ele é mais preciso, né, que ele considera o tempo de duração da chuva, enfim. Olha aqui, de Fantoli. O I, a intensidade, isso aqui é o M, esse M, que o coeficiente Fantoli, repara que aqui sumiu o C, ele vai substituir o coeficiente de rugosidade que a gente estava usando. Esse M, isso aqui tem na nota de aula, que eu mandei para vocês. O M é 0,0725 vezes o coeficiente de rugosidade, vezes a intensidade pluviométrica, vezes o tempo de concentração, o tempo de duração da chuva elevado a 1/3. Tá? Então, se a nossa área for menor que 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare, a gente vai considerar esse M igual a 1, é tudo igual. Se a área for menor, aí a gente vai ter que calcular o coeficiente de distribuição, tá? Usando área em hectare. Então, depois a gente vai fazendo as contas. A única coisa boa é que eu vou ter um dia de folga antes de começar a corrigir o trabalho de vocês. Professora, Tá. esse valor para achar o valor de M, ele muda de acordo com a área ou ele já... Não, né? Tá. 0,0725 mesmo. Tanto que na prova eu já botei o coeficiente Fantoli igual a 0,0725 de C, né, Fábio? Já botei direto, que é a mesma coisa. Beleza.
Não apaga não, tô terminando de copiar. Tá bom. Os outros professores já sabem da data certa ou só eu que errei? Engraçado que no sistema está tudo diferente. Professora, Fala. eu tiro uma dúvida, até fora da matéria. Então, o abastecimento fica para dia 19 mesmo. Cara, se quiser, pode entregar depois. Entendi. Tá bom, obrigado, senhor. Ah, quem for entregando, eu vou corrigindo antes. Porque, de qualquer maneira, eu tinha marcado aula, né, para fazer mais uma rede com vocês. Pode apagar. Vou copiar. Mas, Rayane, eu escutei falar, um amigo meu falou que aniversário, em época de quarentena, não conta a idade. Então, tem isso de bom. Não conta aniversário. Como assim, Tânia? Não conta, a gente não fica um ano mais velha. É como se não tivesse feito aniversário. Sério? É, não conta a idade. Você continua com a mesma idade. Só no que vai ficar um ano mais Mas, Rayane, mas eu vou aí comer bolo do mesmo jeito. Não vem com essa não, hein? Pode preparar o bolo. Ah, ficando mais próximo também. Ó, isolamento. Eu tenho uma amiga que passou, ela veio lá do Mendanha, passou em Campo Grande, Bangu, falou que estava lotado, parecia dia normal. Falei, gente, aquele povo lá não tem jeito. Ai. O povo tem que ficar na rua lá em Bangu, né? Ninguém aguenta. Eu recebi um vídeo do shopping de Bangu, caraca, uma fila naquele dia que abriu o shopping. Eu falei, gente, eu não imagino o que uma pessoa precisa entrar na fila para esperar abrir o shopping. O que tem de tão importante, tão urgente para comprar dentro do shopping? Fala sério, meu Deus do céu. Um vexame. Professora, Fala. a senhora volta, por gentileza, e dá uma explicadinha de novo, porque a gente mudou essa fórmula para a gente calcular a vazão, por gentileza? Ah, não, porque o método racional, a gente viu esses 3 métodos. A gente tem o método racional, que é o mais basicão. Esse método racional, ele não considera que ele faz umas simplificações a mais, por isso que a vazão que a gente dimensiona, quando a gente
calcula a vazão pelo método racional, ela dá um pouco maior do que os outros métodos. Por exemplo, ela não considera que a água, no início quando o solo está seco, né, no início da chuva, ele vai infiltrar. Ela considera que tudo é escoado. Ele não considera a distribuição espacial, que é isso que a gente faz aqui, sabe? Enfim, ele considera que a chuva é igual por toda a região. Ele faz algumas simplificações, tanto que normalmente ele é usado para bacias pequenas, onde essas diferenças não ficam tão gritantes, né? Tá? Então, aí o DENIT, por exemplo, usa esse modificado aqui, quando bota o N, tá? Se a bacia é pequena, então eles usam esse daí. Aí, até 4 km². Depois, a Rio Águas usa esse daqui de Fantoli. Então, você vê que todos esses coeficientes, eles são menores do que 1. Então, eles diminuem, tá? Porque fazem considerações porque o método racional ele dá mais a favor da segurança, mas ele dá uma superdimensionada na vazão. Por isso que ele é mais simplificado, assim, a gente faz de menos conta, né? Então, antes a gente começa com o método racional, porque faz menos conta, e depois a gente vai vendo outros. Mas no trabalho, eu preferi fazer esse de Fantoli, que é o que se usa a Rio Águas usa aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas, assim, também não está errado, ele dá uma superdimensionada. Nada super, mas dá um pouquinho maior. A gente já fez, primeiro, eu acho, teve um que eu peguei, né, que a gente pegou aqui, eu fiz aquele N, eu botei o N com km², que estava errado. Mas teve um primeiro que a gente fez quando eu mostrei os 3 métodos, dá um pouquinho de diferença. Esse aqui dá um pouquinho maior, esse aqui dá um pouco menor do que esse, e esse aqui dá um pouco menor do que esse. Muito obrigado. Nada. Podemos ir? Então, não vou, ninguém falou nada. Podemos. Deixa eu botar aqui para não apagar tudo, não, para eu me situar aqui. Então, agora a gente vai calcular a vazão. A gente não calculou ainda os coeficientes, né? Só botei aqui, não calculei. Deixa eu botar aqui, então. Então, a nossa área... Então, a gente vai ter o N igual a... Tá? Então, aqui, como a área é maior do que 1 hectare, tá? Então, esse coeficiente de distribuição, ele vai corrigir o fato do método racional considerar que a chuva é a mesma em toda, distribuída igualmente, a distribuição é a mesma por toda a área. Quando a área é pequenininha, aí considera-se 1 porque acha que é irrelevante essa diferença. Quando a área é maior do que 1, então já se considera essa diferença que acho que é mais relevante. E vai ser área elevada a menos 0,15, tendo a área em hectare. Então, isso é o que vamos fazer. Isso aí, depois do área 0,15 é o quê? É um sinal de igual ou menos? 0,15 é o coeficiente. A área elevada a menos 0,15. Sim, mas aí, isso aí, no caso, é igual o do lado, né? Hã? Não entendi. O sinal embaixo do 0,15 é o quê?
Área. É isso que você estava na dúvida? Não, amor, do lado aqui, botou área igual 0. Antes do parêntese, professor. Antes do parêntese. Final de igual. É igual, Pablo. Aqui? Ah, perfeito, perfeito. Que eu não estava enxergando. Tá vendo? Dá uma diferençazinha. E agora a gente vai achar o coeficiente Fantoli. Professor, não é 092, não? 0928? 928. Certíssimo. Você vê que aqui esse coeficiente Fantoli já diminui bastante. Então, vamos lá. Então, a vazão. Depois que a gente calculou o coeficiente aqui, a gente vai usar a área em quilômetro quadrado. E se usar a área em hectare, a gente vai achar aqui litro por segundo, porque vai ser dividido por 1.000. Então, vamos lá aqui. M eu acho melhor achar isso aqui em metro cúbico por segundo, porque quando a gente é nessa tabela, tem que usar em metro cúbico por segundo. Professora, esse 0,60 veio da onde? É o coeficiente com aumento superficial. É dado o problema. É o coeficiente que eu vou dar. A senhora transformou a área de novo em quilômetros. Não, de novo não, passou para quilômetros quadrados, né? Isso, dessa forma a gente vai entrar sempre com a área em quilômetro quadrado. Eu só botei hectare para achar o coeficiente de distribuição.
então para a tabela. Esse valor. Aqui eu botei outro quando eu fiz a conta na máquina. Eu acho que quando eu fiz, que eu fui fazer de novo, eu tinha achado. Eu acho que eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo, então fui arredondando direto. Eu fiz a isso aí. Tá, aqui vou mostrar. Se acabar de copiar, vocês falam que eu vou mostrar para vocês. O diâmetro mínimo é 400 milímetros. Já cai. Oi, já pode ir? Deixa eu achar aqui onde é que está a tabela. Aqui. Vou mostrar aqui, tá? Aqui, ver se a gente consegue ver.
Estou pensando. Vocês conseguem ver ou está muito pequeno? Está dando para ver? Dá para ver sim, professor. Oi? Dá para ver sim. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse aqui é o diâmetro de 400, tá vendo? A gente começa sempre, tenta sempre começar a ter o diâmetro menor, diâmetro de 400. O nosso Q sobre raiz de I deu 363, então a gente vê que o diâmetro de 400 não atende, que o máximo, o Y sobre D tem que ser menor que 0,85, e aqui deu 2,14. Esse aqui é o diâmetro, o de baixo é o de 450, que a gente não vai usar, porque não tem diâmetro comercial de 450, de concreto. A gente vamos descer para o de 500, que é 3,89, então atende, tá? Vamos descer aqui, olha. Então, esse aqui, ó, é o diâmetro de 500, então ele me atende. Agora a gente vai buscar aqui, onde é que está o de 363, olha. Então, aqui está o 369, que tem o Y sobre D de 0,800. Então, a gente vai ver agora, o que eu quero ver é quanto é que está V sobre raiz de I. Né? Tá? Então, vou buscar aqui no diâmetro de 500 também. No diâmetro de 500, o de 0,80 aqui vai ser 21,92. Tá? Alguma dúvida? Vou voltar. E assim, o outro, às vezes, dependendo da declividade, se a gente tem uma declividade maior, às vezes, a altura, o Y sobre D, dá menor que 0,85. Às vezes, dependendo da declividade do trecho ajusante, a gente poderia usar um diâmetro menor do que o de 500. Mas a gente só vai aumentando o diâmetro. A gente não diminui nunca o diâmetro, tá? Então, mesmo que no diâmetro seguinte a gente pudesse, por causa da declividade, usar um diâmetro menor, porque a altura de lâmina líquida com a declividade maior seria menor do que 0,85, mesmo com um diâmetro menor, a gente não vai usar, tá? A gente sempre vai aumentando o diâmetro. Professora, uma pergunta. A senhora fala que é interessante começar sempre calculando por 400 milímetros. Aí, por exemplo, 450 no tempo que a senhora falou que o material não fabrica o concreto. Assim, ao invés de ir para 400, eu poderia calcular direto para 500, independente... Não. Você vai, não é boa prática. Você vai começar sempre pelo diâmetro mínimo. Pelo menor. Não pode chegar e botar 800, que 800 vai dar para todo mundo. Não pode. Entendi. Não rola isso. Não é boa prática. Tá ok. Tá? Então... Professor, acho que esse valor aí do Q sobre a declividade é 3,70. É porque eu fiz direto aqui, tá vendo? Fiz a conta daqui direto e fiz a conta daqui direto e fiz as duas contas usando... Aí a máquina usou todas as casas decimais. Ah, tá bom. Valeu, professor. Mas, assim, não é isso que vai fazer diferença, porque a gente está fazendo uma coisa aproximada, né? A gente não está usando a tabela de maneira aproximada. Então, vou apagar aqui, tá? Calma aí, não apaga em cima, embaixo não, professor. Tá, então acaba de copiar. Foi já. Foi? Valeu.
Então, a gente vai ter o... Então, a gente tem a velocidade, que é 2,31 metros por segundo, que é menor do que 5 também, não pode ser maior do que 5. Se der maior do que 5, a gente pode aumentar o diâmetro. Então, agora vamos achar o tempo de escoamento. Professor, o que a senhora falou aí que eu não entendi? Se der maior que 5, pode aumentar o diâmetro? Pode aumentar o diâmetro, ou diminui a declividade, ou aumenta o diâmetro. Você pode aumentar o diâmetro. Tempo de percurso. Eu nunca sei. Esse tempo aqui eu chamei, eu sempre faço. Peraí. Professor, Oi. a declividade ela é 0,0111. Falei para me vigiar. Que eu estou copiando da tabela e é terrível. Eu enxergo metade e aí vou barbarizando. Então, aqui. Aqui eu já vou dividir por 60 para dar em minuto. Vamos explicar. Zero é 5 minutos. Então, tempo de escoamento vai ser o tempo de concentração inicial, que já foram os 10 minutos, mais o 0,65, e vai ser 10,65 minutos. Então, esse aqui vai ser o tempo de concentração do nosso trecho 2,3. As provas vão até 15 de julho. Caraca.
Professora, deixa eu perguntar um negócio aqui novamente. Confesso que eu fiquei ainda em dúvida. Com relação, a senhora falou que se der maior que 5, pode aumentar o diâmetro. É algum conceito, alguma regra, que é alguma condição? Eu não recordo. Não, se a velocidade der maior, eu acho que nesse exercício eu fiz um assim, se der maior, ou você diminui a declividade, porque às vezes a velocidade fica muito intensa, se a declividade é muito grande, mas se você aumentar o diâmetro também, tem essas duas situações. Ou você diminui a declividade, ou você aumenta o diâmetro. Se você aumentar o diâmetro, se a diferença for pouco, se você aumentar o diâmetro, a velocidade vai diminuir, né? Você aumenta a área, a velocidade diminui. Ah, perfeito. Entendi. Obrigado, professor. Esse negócio das provas, eu fiz uma bagunça. Na P1, eu me atrasei toda, porque o calendário também estava todo maluco, dei as provas todas fora do horário, e acho que agora a mesma coisa. Professor, quando eu vi as datas, eu cheguei a pensar assim, pô, agora o professor quer adiantar mesmo. Não quer atrasar. Hã? Aí eu pensei, pô, agora ela não quer atrasar de jeito nenhum. Não, porque eu achei que era dia 18. Mas vocês já estão com o calendário, certo? O calendário que eu tenho aí, o rapaz falou. Pois é, mas engraçado, porque no sistema... Disponibilizaram lá no grupo geral da faculdade. Hã? É que eles disponibilizaram até esse calendário. Aí eu tinha visto, só que eu esqueci de te perguntar isso também. Aí Não, no meu sistema, no sistema dos professores, tem os dias, né? Se a gente vai publicar aula, tem os dias das aulas. Aí no dia 18 de junho, tá a P2, sabe? Das de quinta-feira, né? Então eu falei, P2 é quinta. E na de vocês está marcado 22, né? 22, Então, para mim, é a P2. É que está marcado no meu sistema, então marcaram errado. Aí babou. Porque eu nunca olho esse calendário, quem mandou uma vez, Heloísa, que postou no grupo de professores. Mas eu esqueci, porque está no sistema, porque antes, quando começou a P1, deu rolo também, porque no meu sistema não estava, né? E aí, depois que mandaram, enfim. Então, quando eles não atualizam o sistema, aí acaba dando defeito. Bom, melhor que você já fez o trabalho. Fala. Então, mediante aquelas explicações que a professora deu no início, eu entendo, então, o seguinte, que no trecho 1, 2, para escoar, demorou 10 minutos e 65 segundos, e ele concentra no trecho 2, 3, esses 10 minutos e 65 segundos. É isso? O tempo 1, 2 demorou, olha só. Ah, tá. Entendi, eu entendi. É porque soma com os 10 minutos do tempo de concentração anterior. Entendi. Isso, aqui é o trecho 1, 2. A água demora aqui 0,65 minutos. Mas, somando aí com o trecho mais longe aqui de 10 minutos, quando chega aqui, já são 10,66 minutos. Beleza, entendi. Valeu, professor. Igual feriado, eu estou sempre vendida. Outro dia, vocês que falaram que era feriado. Quinta passada também, porque eu não sabia que era feriado. Esqueci que era Corpus Christi. Esse semestre estava todo mundo feliz que tinha um monte de feriado. Todo mundo em casa. Bom, quem está trabalhando faz diferença. Quem está trabalhando fora, né? Não está trabalhando em casa. Bom, podemos ir... Por mim, está liberado, professor.
área 2 é 8.600 metros quadrados, está vendo? Então, em questão de hectare... Ô, Tânia, a cota não vamos calcular, não? Coletor? Oi? A cota do coletor? Trecho 1. Esqueci. A pata. Esqueci. Vamos lá. Me vigiem. Cota do coletor. O 20 é o recobrimento mínimo. Não sei se eu botei no enunciado. Acho que é isso mesmo. Não, acho que foi 1,10. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu botei para vocês. Ai. Eu botei um vídeo, essa conta está errada aqui. Anotação. Isso. Aqui o recobrimento mínimo é 1,20. Então, a área 2 aqui é 8.600 metros quadrados e vai ser igual a 0,800 hectare, que é menor do que 1 hectare. Então, a gente já sabe que o coeficiente de distribuição vai ser... A gente ver. Isso aqui é a área 2, a área total
que vai estar contribuindo aqui vai ser a área 1, mais a área 2, que vai ser 16.400, mais 8.600. Então, vamos calcular a chuva, que aqui o tempo de concentração aqui vai ser... vai ser 10,65 minutos. Professor, a área total é 25 mil metros quadrados, né? Isso. Bora, obrigado.
Podemos ir. Ok, então. Oi? Positivo. Sim, professor. O N. O coeficiente de Fantoli. Bom, Oi. mesmo analisando a área 1 e a área 2, Não, considera a área 1 já teve o tratamento dela por coeficiente Fantoli, porque quando a gente calculou o trecho 1, 2. Tá? Porque essa vazão que está aqui, essa vazão que a gente está, essa vazão já que está vindo, o tempo de concentração que está vindo, já foi dimensionado para essa área aqui com o tratamento do coeficiente Fantoli. ok. Então agora vai ser só a área 2. Perfeito, obrigado. Professora, depois a senhora dá uma confirmada no C, porque acho que o C da 0,70. acho que é 0. É 0,70, né? Aí é que tá, eu acho que eu escrevi errado, porque eu botei 0,2. Não. Não. P2 é 0,6 mesmo. Mas é 0. É 0,60 mesmo. É 0,60 mesmo. Ah, tá. É o outro que é 0,70, o 3. O outro que é 0,70, é. Tá, então esse aqui é o coeficiente de rugosidade, essa aqui é a intensidade pluviométrica do trecho, 10,65 é o tempo de concentração aqui, que já foi aquele tempo total que a gente chegou no final do trecho 1, 2. Então aqui o N vai ser 1. Professor, Fala. então a área no cálculo da vazão a gente não usa a área total, né? Usa só a área 2. Não, no cálculo da vazão usa a área total. A gente só vai usar aqui para caixar o coeficiente de distribuição. A área aqui é a área total. Beleza. Tanto que também aqui no coeficiente de rugosidade, aqui a gente usou 0,60 porque as duas áreas são 0,60. Senão aqui a gente vai ter que usar o coeficiente de escoamento equivalente, que vai ser no outro trecho.
Professora, o N não entra aí no cálculo da vazão? Falou do N? Entra, só que ele é 1. Ah, tá ok, não tinha visto. Professora, Oi. não apaga não, rapidinho, que minha internet caiu aqui, eu voltei aqui agora. 2 minutos, só para eu acabar de copiar. Tá, tranquilo. Vou mostrar a tabela para vocês depois. Pode apagar, professor, se quiser. Tá, não, vou mostrar aqui, olha. Guarda aquele número ali. 2,7634. Vou botar aqui, partilhar com vocês. Então, aqui, olha, repara só. Aqui é o diâmetro de 500, tá? Se eu pegar o de 400, também não dava. Ali é 2,76, também não dava. Tem que ser o de 500 mesmo. Porque o de 400 terminava em 2,14. Então, 2,76 vai estar aqui no 0,65.
E se a gente vier para cá, vai estar no 21,14. Então, aqui é o 500. Aqui é o 0,65. Então, aqui. Gente, eu chamo de tempo de percurso, mas é tempo de escoamento. Eu faço, vivo fazendo, trocando o nome dos... Enfim, na tabela tempo de escoamento, é porque percurso é o percurso todo, enfim. Desculpe, mas o importante é o cálculo. Aqui vai ser o tempo dividido pela velocidade. E eu já vou dividir por 60 para estar... Tá vendo? Eu botei tempo. Acho que na outra aula também eu botei. 4,83 vezes 60. Vai ser 0,31 minutos. Então, o tempo total que a gente vai usar vai ser o 10,75, né, para calcular o outro trecho. Mais o 0,31. Foi 65, não foi que a gente calculou? Que dá 10,96 minutos, que então vai ser o tempo de concentração que a gente vai usar para o outro trecho. Vou só calcular, então, a cota do coletor. Pode apagar aqui embaixo? Para calcular a cota do coletor. E aí o outro trecho a gente... Aí eu vou colocar o outro final também, que eu não tinha posto o final para essa aula, que achei que não ia dar, mas aí a gente tem outra aula. Professora? Oi. É o tempo de percurso que é L sobre V. Não, pois é, mas não, na tabela, tá, eu sempre faço confusão, eu sempre troco. Na realidade, o nome de tempo de percurso não é o percurso que se chama, é o percurso todo, sabe? O tempo de escoamento é o tempo que ele demora para escoar um trecho.
Ah, Eu tá. sempre acho que o mais lógico é o percurso no percurso do trecho, sabe? Mas, enfim, mas não é assim que se chama. Então, eu que faço confusão e fiz confusão com vocês. Eu acho que na aula passada também eu chamei tempo o tempo de escoamento é que se chama, é o tempo que ele demora escoando na convenção, né? Porque acho que os dois são praticamente a mesma coisa. Mas é que na tabela, na planilha que eu dei para vocês, é tempo de escoamento. Show. Aqui, o que eu ia botar aqui? Ah, não sei. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo. Ai. Então, com isso aí, vocês terminam o trabalho em 2 horas. Muito tranquilo. Ainda ficaram com menos um trecho, porque eu achei que vocês iam ter menos tempo. Tá vendo? O universo conspirou a favor de vocês. Então, semana que vem a gente termina o outro trecho, tá? Valeu, professora. Ayane, parabéns, aproveite o final do seu dia. Tá vendo que é aluna aplicada, assistindo aula no dia do aniversário? Tá vendo, Tânia? É porque eu pensei que era... Mas aí já soube que não vai ficar mais velha, né? Tá vendo? Não conta. Aniversário. Menos um ano. Eu tô torcendo, pois é, eu faço aniversário em julho também, não vou contar mais um ano, então faz muita diferença, Hã? Faz quando de junho? O que foi? Você faz quando em junho? Eu faço julho 4. Julho? Dia da Independência Americana, os Estados Unidos todo comemoram o meu aniversário. Ó, que chique. Maior prestígio, maior prestígio. E agora estou sempre em época de prova, estou sempre aplicando P3. Caraca, ano passado, meu aniversário, aplicando P3. Nunca mais vou esquecer, tá? Aniversário da minha mãe. Aí os alunos, aí eu desconto, né? Aluno que fica em prova de P3 no dia do meu aniversário, aí ferrou. Vou dar prova feliz da vida. Mas esse ano não tem. Professora, eu vou sair que eu vou para outra aula, tá? Excelente. Tá bom,